Paz, irmãos, boa noite. Bom, o que eu queria fazer mesmo hoje é fazer uma roda de bate-papo com vocês. Para que a gente pudesse interagir aqui com perguntas, com falas dos irmãos, para que a gente cultivasse sempre o hábito de que nós precisamos desenvolver uma mentalidade coletiva que exige de nós uma disposição para construirmos juntos. Vai chegar uma hora em que será necessário que a gente aprenda, em qualquer encargo, no serviço ao Senhor, de fazermos coletivamente, de construirmos juntos. E é importante que a gente use esses espaços pedagógicos para construir isso já como uma proposta mesmo de treinamento que já vai despertando a nossa consciência para a ideia de que nós não somos apenas passivos nessa edificação, mas de que nós somos chamados para, enquanto aprendemos, cooperarmos. A dinâmica de discipulado de Jesus, ela é uma dinâmica de corresponsabilidade, de coparticipação. O discipulado de Jesus é para desenvolver pessoas autônomas. Pessoas autônomas não significam pessoas independentes. Autonomia no reino de Deus significa interdependência. Mas só é possível participar de uma dinâmica de interdependência, o que a Bíblia chama de uns aos outros, nós chamamos isso de mutualidade, se você estiver disposto a ter algo para contribuir. Se a sua percepção da igreja ainda é como uma catedral, onde tem alguém que é responsável por nutrir, a partir do púlpito, sei lá do que, do palco, de forma individual, segurada no seu carisma pessoal, a vida de uma igreja, você não pode encontrar isso numa construção como a nossa. Na verdade, não é que você não pode, é que você não deve encontrar. Aquilo que estamos construindo precisa ser coletivo. Não pode ser baseado no carisma pessoal de alguém e não pode estar com a mentalidade de irmos em um ambiente para receber e apenas isso. Nós precisamos ter a disposição de cooperar, de construir juntos. Amém? Então, talvez o dia mais importante do Senhor para nós seja o dia em que a gente chegue para uma reunião sem a expectativa em ninguém, a não ser no Espírito Santo, e não porque nós nos tornamos monges, espiritualistas no sentido utópico dessa palavra, mas porque a gente tem uma história juntos e a gente sabe o que Deus colocou no interior de cada um dos irmãos. Não é na ideia de, em nome de ser coletivo, desonramos todos que têm algo de Deus, para que fiquem todos por baixo. Não, em nome de ser coletivo, trabalhamos tão freneticamente, intencionalmente, para a edificação mútua, que nós nivelamos todos por cima, não por baixo. Porque para nivelar por baixo é preciso desdenhar daquilo que alguns de nós já receberam do Senhor. É preciso descredenciar pessoas que de fato têm autoridade no Senhor. Então, ao invés de descredenciar quem tem autoridade, nós vamos trabalhar com o credenciamento daqueles que ainda não têm autoridade. Para que eles tenham autoridade, para que eles sejam habilitados para essa estação. E aí eu tenho vindo aqui, todas as visitas, eu tenho tentado ser provocativo a vocês, para que vocês saiam desse comodismo, dessa coisa que está incrustada na mente do crente evangélico, que a maioria de vocês é. Que é a ideia de sermos frequentadores de um espaço.
E o que define a nossa freguesia é o tipo de serviço que a gente oferece. Se agrada, vamos ter um tipo de cliente. Se não agrada, vamos ter outro tipo de cliente. E assim as pessoas vão procurando os seus espaços de culto. Mas se nós queremos construir algo que é como uma alternativa bíblica da igreja apostólica, de fato que carrega o carimbo da expressão que nós usamos com tanto anseio, que é a expressão orgânica, ou orgânico, a organicidade da igreja, só fará sentido quando a nossa mentalidade for de fato trocada. Senão nós seremos uma catedral simples na aparência, mas com a mesma essência por dentro. E aí, irmãos, desculpe falar isso para vocês, mas se é para ser assim, é melhor a gente ir para a mesma proposta mesmo de todo mundo. Vamos logo construir um grande templo com luzes, com uma grande fachada, para que as pessoas sejam pegas por isso. Porque se não é por isso que nós vamos nos valer, escuta o que eu estou falando, por favor, e leve isso a sério. É necessário disposição para ser cooperador, ser coparticipante. E aí pergunto a vocês, por exemplo, se nós estamos aqui para uma mesa, para uma roda de conversa, essa configuração é ideal? Agora, se você veio aqui para me ouvir falar, talvez esteja muito confortável, muito bem, obrigado. Entende? Esse tempo das nossas infantilidades, ele precisa ser deixado para trás. Esse tempo das meninices precisa ser deixado de lado. A nossa postura diante daquilo que o Senhor está colocando à nossa disposição fala muito sobre o quanto nós estamos comprometidos com isso. E eu preciso que, em nome de Jesus, meus irmãos, vocês tenham essa... Todas as vezes que eu vir aqui, eu tenho algo no meu coração, como uma direção de Deus, eu preciso incomodar vocês. Vocês estão começando a ficar conformados demais. Vocês estão vendo algumas manifestações de Deus no meio de vocês, e vocês estão começando a achar que vocês encontraram o jeito de fazer. Sendo que, na verdade, vocês ainda estão como bebês, recém-nascidos, achando que, por meio de uma expressão exterior simples, monossilábica, se consegue se comunicar de maneira profunda e adequada. Não. Um bebê só chora quando ele quer mamar, quando ele quer dormir, quando ele quer atenção, quando ele quer ir no banheiro, entre aspas, ser limpo, o que ele já fez, o que ele precisa fazer. Quando ele quer qualquer coisa, quando ele sente dor, ele chora. É uma comunicação monossilábica. Serve, é útil, expressa algo para quem está do lado de lá com sensibilidade. Contudo, é preciso desenvolver capacidade de dialogar. E a capacidade de dialogar, ela exige duas coisas. Primeiro, habilidade para audição. Para se comunicar, a primeira coisa que você precisa é aprender a ouvir. Amém? E a segunda coisa é que você precisa desenvolver a sua capacidade intelectual. E aí, quando nós trazemos isso para o reino de Deus, isso não se fala de uma razão do conhecimento tecnicamente falando, mas do crescimento do seu homem interior. E o crescimento do homem interior acontece por causa das perguntas que são feitas de fora para dentro de você. Ou seja, você mesmo olha para você e o de fora de você olha para o de dentro de você e faz questionamentos que exigem que você se ressignifique enquanto você está crescendo. Ou seja, vou simplificar isso. Quais são as duas exigências para construir uma comunidade de diálogo?
disposição e habilidade para ouvir e a capacidade de refletir, de fazer reflexões interiores. Amém? Estas coisas são imprescindíveis se nós queremos de fato avançar. E continuando aquilo que eu estava falando ontem, não estamos em tempo de multidão. Nós vamos ter que voltar a fazer como eu fazia lá 10 anos atrás, quando começamos o Tameon, reuniões a portas fechadas. As pessoas que participarão serão convidadas aí. Nós não podemos mais perder tempo. A igreja de Jesus, ela está passando por uma grande peneira, e entre a igreja de Jesus tem duas igrejas. A igreja dos salvos são aqueles irmãos em que, independente de qualquer coisa, eles estão com o Senhor, e o objetivo deles é estar com o Senhor, ainda que a vida deles não esteja sendo governada pelo Senhor. Eles amam o Senhor à sua maneira, com a sua proposta, e isso é suficiente. E entre esses outros, haverão aqueles que a linguagem bíblica usa como remanescentes. São homens e mulheres que, enquanto um padrão celestial não é alcançado, eles não descansam, eles não dormem. Essas pessoas estão dispostas a fazer reuniões 10 horas da noite, 6 horas da manhã, na hora do almoço, ficar de pé, sentado, a vir para frente e para trás, a fazer com a luz acesa, com a luz apagada. Agora, para a igreja dos salvos, não. Para a igreja dos salvos, você precisa do clima adequado, o som perfeito, a postura da cadeira ser agradável e etc. Então, vai chegar um dia, e eu creio que estamos bem próximos, que nós vamos ter que fazer 2 tipos de reuniões. A reunião para os salvos e a reunião para os inconformados. E essa não vai ser aberta, não vai ser dito assim, olha, amanhã vai ter um culto 9 horas, 7 horas, e o apóstolo vai estar aqui falando. Ninguém vai ficar sabendo, as pessoas só vão saber o que aconteceu depois. Porque, irmãos, nós não podemos suportar mais, tolerar entre nós, de que a honra repartida seja a partir de um falso reconhecimento. Nós precisamos andar em verdade. Quando Paulo diz, enfim, são tantos textos bíblicos que apontam para essa realidade, que eu não posso nem começar a entrar nisso, porque senão nós vamos gastar muito tempo. Mas eu preciso ser um incômodo para vocês aqui. Irmãos, números no reino de Deus não comunicam aprovação. No reino de Deus, não se mede a aprovação de Deus por estatísticas. Muitas comunidades evangélicas estão definindo a sua estratégia ministerial pelos números do último ano, dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, para saber onde é que está errado e onde é que está certo. Entende isso? Não são essas estatísticas que definem aquilo que nós estamos nos tornando no Senhor, mas sim o que Jesus acha do que estamos edificando. E para saber o que Jesus acha, nós precisamos conferir isso com as Escrituras e não com as estatísticas. As estatísticas podem nos enganar, irmãos. As estatísticas podem ser favoráveis até que a cruz seja apresentada. Mas quando a cruz começa a tirar o lençol da cruz, as estatísticas começam a cair, começam a ficar negativas. As pessoas nas últimas 2 décadas andaram em torno de uma busca legítima
porque estavam cansadas das instituições. E aí surge um movimento dos desigrejados, uma busca legítima. Alguns por motivo de terem sido feridos e outros por motivos de estarem conformados. A busca era legítima, só que aí atribuiu-se um dos focos de diagnóstico do ambiente hostil a essas pessoas, a religiosidade da igreja. E fato, a religiosidade ela coloca um peso, um fardo que nem o Evangelho colocou para que a gente carregue. Então, essas pessoas foram em busca de ambientes onde há mais informalidade, onde há mais liberdade no culto, na comunhão, onde há mais liberdade no ser igreja e não no fazer coisas juntos. Glória a Deus por isso. Mas com isso, veio uma ideia de que não ser religioso é não ter compromisso com absolutamente nada. E aí tem gente que vem para comunidades como a nossa, com a seguinte ideia: esses irmãos estão procurando quebrar a religiosidade. Eles são uma igreja um pouco alternativa ao sistema. E aí ele vem com a ideia de que ele pode viver do jeito que ele quiser, com as ideias que ele tem na sua própria cabeça, no dia que ele quer, com o investimento pessoal que ele quer, e ele vai ter os resultados que ele deseja. Só que isso, irmãos, é o perigo de nós procurarmos ser alternativos em relação ao sistema. Porque daí nós criamos uma reunião dos revoltados. Nós não criamos uma família espiritual. Não existe família sem compromisso, sem sacrifício. Os filhos de uma casa só receberão legado, herança, se houver um pai que se sacrifica. Se houver um ordenamento de princípios. É preciso que valores como respeito, honra, admiração, dentro de uma mesa altruísta em todos eles, onde um procura trabalhar para o desenvolvimento e para o crescimento do outro, esses valores não podem ser perdidos com a ideia da liberdade de uma igreja não religiosa. Não religioso, irmãos, é não estar vivendo a partir do conceito de regras que só trabalham com as coisas externas, mas não com a lei do Espírito, como Paulo diz. A lei do Espírito, ela está sobre corações de gente que está querendo buscar um ambiente coletivo de desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem sacrifício, sem comprometimento, sem martírio. E aí eu vou eleger uma palavra especial para traduzir tudo isso e exemplificar isso para a gente entrar na palavra que eu quero compartilhar hoje, que é a palavra submissão. A palavra submissão nunca foi tão distorcida, diluída, agredida, atacada, como nos últimos anos. Primeiro, porque em nome da submissão, se estabeleceu uma religião de controle, de domínio, de usurpação, de manipulação. Então, para evitar isso, anulamos essa verdade tão profunda e espiritual das Escrituras.
Então agora, para não sermos manipulados, não sermos controlados, não sermos usurpados, encontramos um ambiente que faz o culto do nosso gosto, sem que a gente tenha que mostrar quem somos. Um ambiente em que eu posso ir para o culto de bermuda e chinelo no domingo à noite. Que eu posso fazer quantas tatuagens eu quiser, mudar os piercings para qualquer lugar do meu corpo. Isso para nós é uma igreja boa agora. E é uma igreja em que o pastor lembra dos pobres. É uma igreja que não está falando só do templo, porque eu já fui muito usurpado em nome de construir catedrais. É uma igreja onde há uma preocupação social. Afinal de contas, uma igreja que não tem preocupação social não serve para nada. Mas nada disso abre espaço para que eu entregue verdadeiramente a minha vida. Eu quero ser só público disso. Eu quero ser uma plateia que vê esse jogo acontecendo de perto, para parecer que eu faço parte de algo do qual eu acredito, para sentir a minha consciência aliviada, o meu ego massageado de pensar, não, mas o meu pastor não senta no púlpito numa cadeira com estofado vermelho. Na minha igreja, não. Mas eu me comporto como se fosse o pastor que senta na cadeira do púlpito com o estofado vermelho, sem nem ser. Porque agora, aproveitando de um ambiente de liberdade, eu usurpo a autoridade que o outro tem, e é genuína, de Deus, por causa da minha insujeição. Já que o outro não se impõe, eu não me inclino. Já que o outro não me força, eu exploro os limites que são mais amplos. Eu me aproveito da humildade do outro para me sobressair. Então, irmãos, nós precisamos pensar como nós vamos responder ao que o Espírito está propondo nesses dias na igreja. E quando eu digo na igreja, não estou falando aqui, estou falando no corpo de Cristo. Você para se perguntar de vez em quando, qual é a proposta do Espírito para a igreja de Jesus nesses dias? Para saber se tua vida está de acordo, se tua vida está alinhada, se você está buscando viver isso. De um lado a gente tem irmãos que estão aqui, né, procurando de forma muito empírica, como que tateando no escuro, edificar uma comunidade que não esteja presa às velhas tradições, aos antigos costumes dos homens e não da palavra de Deus. E podemos errar, podemos falhar, podemos fazer coisas que soem religiosas. Mas, de um lado, temos às vezes um irmão, como o Edu, não sei, a Rosa, a pastora Mil, mais alguns irmãos aqui da liderança, que o irmão falta no domingo e ele se preocupa. Porque ele diz, uau, mas cara, esse irmão, não sei, parece que ele não está avançando. E aí, o meu papel é fazer as perguntas, por quê? E a resposta, não, porque de vez em quando ele falta no culto, ou seja, na tentativa de tatear, pode haver uma construção religiosa ainda. Mas do lado de cá, tem um irmão que sabe que agora não é obrigado mais ir para o culto para parecer que está comprometido. E aí ele falta, porque ele quer assistir mais um episódio da Netflix agora à noite.
Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos, nesses 10 anos? É que toda justificativa de descompromisso que acontece por meio de princípios, ela é leviana. Cara, hoje não quis ir, fui brincar com meu filho. No domingo à noite, na hora da reunião dos irmãos, mas deve ser um cara muito preocupado com isso. É nada, tem um mês que ele não senta com o filho nem para dar bom dia para o filho. Então é nessa hora, entende como isso é uma justificativa falsa? Porque não é sobre estar ou não. O do lado de cá pode estar olhando com um olhar ainda religioso. Mas o do lado de lá pode estar se aproveitando da mensagem da liberdade e estar dando ocasião à sua carne. O que pode nos ajustar? O amor. O amor é a solução para estas coisas. Ao olhar para alguém com o intuito de, em Cristo, servi-lo em amor, para que ele cresça, eu preciso que o amor seja o árbitro dos meus sentimentos, das minhas atitudes e das minhas palavras. Mas ao receber do lado de cá uma exortação, uma correção, ou um pedido de prestação de contas, seja qual for a forma como que você interpreta isso, é preciso ouvir, sentir e interpretar a partir do amor. Porque nesse ambiente que nós estamos tentando edificar, Cléo, eu tenho visto uma mensagem, pô, mano, senti sua falta, o que aconteceu? Se tornar poxa, esse cara não para de me cobrar. O que é uma igreja orgânica? É um lugar onde cada um faz o que quer na hora que quer. É assim que as pessoas entendem que é uma igreja orgânica. O que nos une? Uma compreensão aproximada sobre a igreja e o reino. Mas o que vivemos no dia a dia? Cada um à sua própria maneira, e ninguém pode querer dar conta da vida um do outro. Essa é a compreensão de igreja orgânica que está aí posta nos nossos dias, irmãos. Isso é uma igreja satânica, não é uma igreja orgânica. Porque ela quebra, infringe todas as instruções neotestamentárias sobre o que é a igreja de Jesus. Então nós saímos de um padrão equivocado, enrijecido, duro, de controle, domínio e manipulação, e avançamos por um padrão completamente alheio às Escrituras. Usamos a Bíblia para sair daqui. Saímos dela e não tivemos mais nenhuma preocupação em nela permanecer. A Bíblia para nós, instrumento de justificativa de mediocridade. A gente lê e seleciona os marcos textuais que nos favorecem em nossa irresponsabilidade com o outro. O que então nós vamos fazer? Voltar para a religiosidade ou ir para a leviandade? Nenhum dos dois. Vamos escolher permanecer no amor. Vamos permanecer no amor. No amor de quem sofre e no amor de quem fere. Porque em Cristo, quem ama, fere. Como um amigo ama o outro amigo, fere como um ferro que afia. O que é uma igreja orgânica? É uma comunhão de irmãos que
em um pacto espiritual, decidiram ultrapassar a fronteira desse passivismo cristão e se tornarem amigos de verdade no Senhor uns dos outros. Você precisa querer olhar para Edilson, claro, e falar, cara, eu tomei uma decisão, eu quero ser um amigo espiritual desse cara. Eu não quero ser só o irmão, porque qual é o sentido disso? Irmão é pacto da mesma fé, só que no nosso contexto faço parte da mesma instituição. E esse contexto deturpou o significado da palavra irmão. Nós precisamos retomar, atribuir de novo significado em coisas que estão ficando completamente obsoletas. Quantas coisas nós já fizemos pelos nossos amigos? Quantas vezes nós nos sacrificamos, tiramos dinheiro do bolso, passamos noite em claro por causa de uma enfermidade que estava sendo enfrentada. Esse sentimento, irmão, em Cristo precisa ser mais profundo. Precisa ultrapassar esses limites dos protocolos, das formalidades. Ser uma igreja orgânica é ultrapassar. A vida é maior do que as regras. Entende? Mas nós não olhamos para as regras para ficar aquém delas. É para ultrapassá-las. Uma igreja orgânica tem nas regras um piso que já foi superado. E não um teto que não foi alcançado. As regras não falam mais conosco, porque nós decidimos viver para além delas. Então, irmão, por que, Jonas? Porque se você não consegue ter uma amizade espiritual com ninguém da sua congregação, é melhor ser obrigado a ir no culto. É melhor frequentar uma célula. Porque se é para ser ruim, é melhor ter uns limites que me protegem. Agora, é nesse padrão que nós escolhemos andar? Não é. Isso é ser igreja orgânica. Não é saber, eu não preciso estar em qualquer reunião para mostrar quem eu sou. Se eu quiser faltar um culto hoje, fazer um jantar com a minha esposa, está tudo bem, não tem problema nenhum. Os irmãos não vão achar que eu desviei por causa disso. Fato, eu espero que seja fato. Agora, o que move seu coração, entende? É estar olhando para as regras e resistindo-as para ficar aquém, ou olhando para as regras como uma coisa ultrapassada e pensando, caraca, como isso podia ser suficiente? Cumprimento de deveres e obrigações em Cristo, isso não faz sentido. Porque se em Cristo eu não tenho nem mais vida, como eu vou me relacionar por programações? Se o que eu quero é ter amizades espirituais profundas. Como é que eu vou ficar um mês sem ir na sua casa? Sem estar com você? Só indo aos cultos? Uma igreja orgânica é uma igreja que torna o culto desnecessário. Ele só acontece porque nós escolhemos fazê-lo. Não é por uma questão de sobrevivência espiritual. É por obediência a um chamado coletivo para ministrarmos o seu coração juntos e andarmos numa direção que o Espírito dá pela sua palavra. Não é porque precisamos do culto para viver. Uma igreja orgânica, se ela é madura, tiram dela o culto. E isso não fará falta. Porque ela está concentrada nas alianças que foram firmadas ali, onde a vida acontece, na vida ordinária.
não é nas coisas extraordinárias, é no dia a dia, é nessa espontaneidade da vida. Entende? Então, por isso, irmãos, Antioquia tem sido para mim esse ponto de reflexão. Tem sido para mim esse ponto de convergência, porque eu olho para Antioquia, Antioquia era uma base. Antioquia não é só uma igreja no sentido moderno, como nós pensamos, um local onde as pessoas se reuniam. Não, Antioquia não tinha um local. Entende isso? Antioquia não tinha um local chamado igreja. Antioquia tinha um tipo de gente que, por amor a Jesus, estavam sendo alistados como em uma fila de morte, por amor ao seu nome. Antioquia era uma candeia que ardia e iluminava. Não eram os protocolos que eles seguiam que definiam o que a igreja de Antioquia era. Não era o local de reunião que eles tinham. O que definia a igreja de Antioquia é o tipo de gente que se conectou uma na outra. É um tipo de pessoa com um DNA específico que se dispôs a doar sua vida. Não tem como marcar culto na igreja de Antioquia, porque os irmãos vivem em culto. Eles são culto ao Senhor. As relações glorificam. A comunhão exalta. A vida deles grita muito alto. Não é preciso gritar no louvor, porque a vida deles grita muito alto. A igreja de Antioquia é uma igreja ensurdecedora, sem som nenhum. O volume do eco de adoração que o jeito deles viverem produzia era como uma rave, um carro de som colocado em praça pública e que as pessoas ao redor não conseguiam continuar o que elas estavam fazendo sem ser interrompidas pelo som que ecoava de Antioquia. E hoje nós temos som, temos templo, temos pessoas inteligentes, posicionadas, mas o nosso som está ecoando por aí. Essa é a questão, irmãos, é olharmos para a igreja de Antioquia como uma base, como um quartel, um lugar de ressignificação, como eu venho falando desde ontem. Antioquia é esse lugar onde eu olho para a minha vida, aparentemente aquilo que está tudo correto, eu olho e olho de novo, como num flash de segundos e falo, caraca, está muita coisa fora do lugar. Eu preciso me ajustar com os meus irmãos. Antioquia não é um lugar em que atitudes proforme, atitudes que eu tenho, que são para me fazer parte, me fazer enturmado, não são mais suficientes. Antioquia é um ajuntamento de gente que tem um clamor interior que precisa ser satisfeito em Deus. Não é por você mais, é por um anseio que há dentro do meu próprio peito, que envolve você. Mas eu não faço para que você veja, para que você sinta, mas ao servi-lo, eu estou pensando no anseio que há de satisfação em Deus. Então esse lugar de ressignificação é para nós um ponto de reflexão. Essa é a nossa encruzilhada, é onde nós estamos agora no Espírito. Nesse ponto chamado Antioquia, em que as motivações do nosso coração são questionadas, saltam para fora. Onde nós somos desafiados a pensar
no Evangelho de Jesus, não como a imitação exterior, como eu disse ontem, mas como o anseio de um mesmo coração de Jesus. Vocês estão aí, irmãos? Eu quero apenas fazer 2 afirmações ou 3 para a gente encerrar a partir da igreja de Antioquia. É que se queremos ser esse tipo de igreja como Antioquia, nós vamos precisar encontrar um DNA, o que ontem de forma lúdica nós aqui chamamos de os ingredientes de um bolo. Falando de forma mais profunda, mais concisa, isso pela linguagem bíblica nós chamamos hoje de DNA. Qual é a genética espiritual que forma uma comunidade como a igreja de Antioquia? E aí por isso comecei ontem lendo Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Entre eles, o primeiro, Barnabé. Amém? Então, o que nós estamos procurando investigar e entender nesse texto? Como um divisor de águas da narrativa da história da igreja em Atos. É que DNA, como um protótipo, como um nutriente, como uma célula motriz daquilo que Deus vai fazer, começa com esses homens que Lucas referencia, que ele menciona, que ele elenca para enumerar o movimento que o Espírito fez a partir dessa reunião em Antioquia. E o primeiro irmão citado é Barnabé. E eu quero hoje ficar apenas num versículo, para a gente entender quem é esse homem DNA chamado Barnabé. Quem que esse camarada é? Ou seja, o que é Barnabé? Não é nem quem é. O que é esse Barnabé? Esse grão de trigo. Esse caroço de milho. Chamado Barnabé. O que ele é? E aí eu queria fazer primeiro uma seguinte comparação para você entender tudo que eu falei até agora, que eu sei que para muitos soa como sem sentido. Mas para aqueles que estão entendendo vai fazer mais sentido. A igreja de Jerusalém, ela é um lugar de onde os santos saem por causa de uma perseguição que foi instaurada pelo Império Romano, provocada pelos judeus que eram contrários à igreja em Jerusalém. Eles incitam Roma com mentiras, e Roma, dando ouvidos àquelas falas e preocupada com o interesse econômico e político que o afastamento dos judeus, do judaísmo, significasse para o império, eles então escutam aquilo e passam a investir em municiar os judeus para perseguirem os cristãos, que naquele momento são os irmãos. Então, os santos de Jerusalém precisam se espalhar por vários lugares. Então, em Jerusalém, através da perseguição, os santos saem pelo mundo, fugindo no caso deles, e através dessa fuga, começam a nascer igrejas em vários outros lugares, no território do próprio Império Romano. Enquanto os apóstolos, que é quem deveria ter ido com ou sem perseguição, ficam em Jerusalém, numa boa. Enquanto os irmãos vão, os apóstolos ficam. Só que enquanto os irmãos vão, nasce pelo mover do Espírito uma comunidadezinha chamada Antioquia. Na igreja, uma igreja na cidade de Antioquia. Irmãos oriundos da perseguição. Então, em Jerusalém, nós temos a dinâmica: perseguição, santos saindo, apóstolos ficando.
Mas quando nós chegamos em Antioquia, Cléo, nós temos um movimento contrário a esse. Santos ficando, apóstolos sendo enviados, sem perseguição. Não há perseguição em Antioquia. Em Antioquia há falar do Espírito, e isso é suficiente para que os apóstolos obedeçam, para que a igreja obedeça. É uma inversão, e eu não estou dizendo aqui necessariamente que Jerusalém é um problema. Eu só estou mostrando que são formas diferentes que na história da igreja o Espírito agiu e fez com que a igreja cumprisse o propósito de Deus. Contudo, abro parênteses para que você tenha ciência de que o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre eles para que eles cumprissem a ordem de Jesus: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas os bonitões não foram. Então nós temos isso acontecendo em Jerusalém e isso acontecendo em Antioquia. E por isso nós precisamos entender, nessa estação, em que configuração no Espírito estamos. A dos santos serem enviados e que não seja necessário mais perseguição, que a gente obedeça de boa vontade. Ou dos apóstolos serem enviados e os santos permanecerem. E aí eu não estou falando isso de forma geral. Cada lugar precisa discernir o seu tempo de se movimentar no Espírito. Cada comunidade, cada localidade precisa ter maturidade e permanecer ouvindo o Senhor para que Ele fale e a gente obedeça. Será que o Espírito está preparando vocês para viverem? Não é pegar aqui 2, 3 famílias da comunidade e enviar para um lugar? Será que o que o Espírito está fazendo aqui com vocês não é preparar um grupo, um colegiado de irmãos para serem presbíteros na casa e vai enviar os presbíteros da casa para algum lugar? Isso é uma igreja orgânica. A primeira pessoa citada é a primeira pessoa enviada. Então eu queria, para a gente falar, essa é a primeira afirmação, a segunda já caminhando para encerrar. Eu queria que você voltasse em Atos, no capítulo 4, para a gente entender o que é Barnabé. Não vai dar para entender, a gente vai só começar a entender. No verso 32 diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Cléo, você que é um cara sabido, olha aqui para mim. Tem como termos uma só alma e coração sem que nos comprometamos uns com os outros? Então, será que essa igreja aí era orgânica ou não? Porque nós queremos ter isso, sem o sacrifício necessário para nos tornar isso. E aí o texto continua. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. E aí entramos, isso é só para você entender o contexto do versículo que eu quero destacar, que é o 36. Porque o que Lucas vai fazer agora é mostrar um exemplo do que ele ensinou nos versos anteriores, que aquela igreja era. O que aquela igreja era? Exemplo número 1, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse aqui é o componente número 1 para formar o bolo de Antioquia. Um homem chamado José, a quem os apóstolos colocaram o sobrenome, o apelido de Barnabé. Agora, escute, irmãos, quem que é esse homem que empresta seu DNA para que uma comunidade como a igreja de Antioquia nasça? E aí eu queria que você se ativesse a isso, comigo aqui. Porque o que me pega nesse texto é que o texto bíblico diz: quantos irmãos venderam as suas propriedades e entregaram? Quantos irmãos? Muitos. Um deles foi Barnabé. Agora, quando eu vou lá para Atos 13, 11 e 13, eu descubro que Barnabé é o irmão que foi encarregado pelos apóstolos de Jerusalém para ir conferir o que é que estava acontecendo em Antioquia. Amém até aqui? Eu não quero gastar muito tempo para explicar isso. Então, diz amém. Depois você pode ler lá e encontrar isso. A expressão do texto do capítulo 4 mostra o que esse homem tem por dentro. Esse é o trabalho da pena afiada de Lucas. É mostrar que o que vai acontecer lá no 11 tem uma causa inicial aqui no capítulo 4. Porque no capítulo 2, 3 e 4, Lucas está gastando um esforço e todo o recurso linguístico que ele tem para explicar o tipo de comunidade que nasce do Espírito de Deus. O tipo de gente que é congregada em Jesus. O tipo de gente que se torna família de Deus e, por ser família de Deus, família, membros uns dos outros. E agora no capítulo 4 ele vai dar um exemplo do tipo de gente que era formado na igreja de Jerusalém quando o Espírito desceu sobre ela. E ele escolhe esse exemplo de um irmão chamado Zé. Que exemplo feliz, né? Principalmente para nós da língua portuguesa, porque poderia se chamar, sei lá, poderia se chamar muitos nomes, né? Luiz, Roberto, Eduardo. Poderia ter um nome mais sofisticado, mas é o Zé. E ele chama esse homem para essa narrativa porque há um poder de Deus sendo comunicado ali que vai começar uma história que interessa muito lá na frente. E ele faz questão de descrever o fato de que o nome de Barnabé nunca foi Barnabé, mas que esse era um jeito que os apóstolos passaram a identificar o Zé no meio da comunidade de Jerusalém.
Então o nome desse homem era Zé, não era Barnabé. E os apóstolos passaram a identificar ele entre os irmãos como Barnabé. E Lucas nos diz, nem é preciso usar um dicionário, o que significa Barnavi? Significa filho da exortação. Vem cá, Cléo, por favor. Então nós estamos aqui, nós somos a igreja de Jerusalém. Aí os apóstolos chegavam nos lugares onde eles estavam na comunhão e todo mundo sabia que esse aqui é o irmão Zé. Só que quando eles iam se relacionar com a igreja... Tá tudo bem, Zé? Com a igreja, com o Zé, eles se referiam ao Zé como filho da exortação. Isso era o jeito que os apóstolos falavam do Zé para a igreja. Era como eles enxergavam o Zé. O que para você é a identidade desse filho espiritual chamado José? Nós vemos o Zé como alguém que foi gerado, é nascido da nossa exortação. Barnabé não é o nome desse irmão, é a identidade que os apóstolos reconheciam desse cara. Obrigado, Cléo. Era quando eles queriam falar do Zé. Qual Zé? O Zé, pô. Que Zé? O Zé que foi gerado, que nasceu da exortação. Em outras palavras, aqui a linguagem é muito poética. Se nós fôssemos apresentar um irmão que o que ele se tornou é fruto da exortação, seria o irmão que apanhou, o irmão que tomou todas as peias, o irmão, o rei do confronto aqui da igreja, o que só dá bola fora. Porque o que Lucas está dizendo para a gente é isso, irmãos. Quem é esse homem que ele vai usar como exemplo e que empresta seu DNA como um grão de trigo que morre para ser o testemunho inicial da igreja de Antioquia? É o homem que foi gerado e se tornou o que era, reconhecido entre a igreja de Jerusalém como um profeta, através da exortação apostólica. Esse é o grande compartilhar que eu tenho para vocês, porque o que Lucas está dizendo é, olha o tipo de gente que essa igreja gerou, que o genuíno discipulado apostólico gerou, gente que se tornou o que se tornou por causa da exortação. E aí eu queria perguntar para você, se alguém fosse dizer filho do que você é filho do quê? Porque eu estou convivendo com um tipo de cristão nesses dias que não poderia ser chamado nem de filho de uma piadinha sem graça, porque ele não suporta. Quem dirá uma exortação verdadeira? Não posso dizer de alguns irmãos nem que ele é filho de uma instrução. Quem dirá de uma correção? Irmão, olha para mim. Para um cara ser chamado de filho da exortação, imagina como foi o processo de discipulado desse rapazinho. Porque eu olho para Barnabé, como Barnabé foi pintado ao longo dos anos na igreja? Como um cara calmo, pacífico, resolutivo. Ele é um cara que administra conflitos como ninguém, um pacificador. Paulo ficou bravo com Marcos, ele assumiu o BO, pôs na conta, voltou para casa para cuidar do menino, continuou preparando o menino. Um dia Paulo precisa do menino, o menino está pronto, vai lá servir Paulo. Barnabé é um pastorzão. Quando Paulo foi abandonado, resistido pelos apóstolos, ele foi lá, colocou Paulo debaixo do braço, foi lá, apresentou Paulo para os apóstolos. Não, eu coloco aqui ó, o meu testemunho aqui em prova, recebam esse irmão. Então, isso é que é falado sobre Barnabé. É top.
Só que o que Lucas diz em Atos 4, dá-nos uma pista da história anterior desse camarada. Que esse cara aqui deu trabalho, irmãos. Você está entendendo, Ju? Para te adjetivar como filha da exortação, significa que isso aconteceu pouco ou muito. E se aconteceu muito é porque você deu pouco ou muito trabalho? Muito trabalho. Porque quem são os reis da exortação numa comunidade? Os mais obstinados, os mais questionadores, os mais rebeldes, os mais inconformados. Só que para aquela igreja ali, isso era positivo, irmãos. Isso foi material de transformação para o homem que emprestou a sua vida como DNA para a igreja mais importante de toda a história. O filho da exortação é o precursor da igreja que nós temos como principal referência. Entende? O que Lucas está descrevendo? O fruto de um genuíno padrão de discipulado apostólico. O que essa casa gerou? Um filho da exortação. O que esse homem é? Um profeta consolador. Toda essa calma, essa paciência, essa pacificação que é testemunhada em Barnabé depois, foi gerada por um processo de discipulado minucioso. Como é que se aprende a exortar? Sendo exortado. Como é que se aprende a consolar? Sendo consolado. Vocês estão aí, meus irmãos? Eu queria que vocês entendessem que o verso 36 está para nós como uma descrição do fruto de um discipulado verdadeiro. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. E essa palavra significa exortação / consolação. São as mesmas coisas para o texto grego. Então Barnabé não só apanhou, ele também recebeu muito tapinha nas costas dos irmãos. Por quê? Barnabé era um cara, irmãos, que não tinha, na minha leitura, como ser um cara paciente, que parece que ele era meio sanguíneo. Porque para receber consolo e exortação com bastante frequência, você tem que ser sanguíneo. Porque você fala muita coisa que não é para falar, taca! E do nada você fica meio, mudei, agora eu estou diferente. Deus está fazendo um processo na minha vida, agora eu não falo mais. E por dentro, vou começar um projeto de discipulado, vamos evangelizar a comunidade. No outro dia, acordei atrasado. Então, num dia, exortação, no outro, consolo. Porque não sei se você sabe disso, mas a palavra consolo, ela pode ser traduzida por encorajamento. Então, o jeito de consolar Barnabé, de vez em quando, era assim, ó. Vai, cara, vai. A palavra está contigo, meu irmão. A unção está sobre a sua vida. Vai embora, vai. Nós estamos com você, cara. Você é o nosso, é o homem aqui dessa igreja. E de vez em quando eu já era miserável. Rapaz, já está com essa vaidade, já está achando que é o bambambam aqui. Só porque te demos o púlpito uma vez. O que eu quero que vocês se atenham, não é com esses detalhes que eu estou inventando aqui. Eu quero que vocês se atenham que igrejas que podem servir como um referencial verdadeiro são conhecidas pelo tipo de filho que nascem dela. E é isso que Lucas está nos mostrando. Que o padrão da igreja de Jerusalém, o que ela gerou para que nascesse a igreja de Antioquia, foi um filho
da exortação. E ele era um profeta. Não se gera um profeta sem exortação. A questão não é o que nós queremos gerar, é o que nós estamos dispostos a suportar para sermos reconhecidos, não na história de Atos, porque ela já está escrita, mas na história do reino de Deus, que nós emprestaremos o nosso ventre para ver nascer. E aí entra uma questão importante e eu encerro aqui. Para ser carimbado pelo discipulado apostólico como filho da exortação, eu tenho que ter me submetido, sim ou não? Ninguém vai ser chamado de filho da exortação pela peia que tomou, mas pelo quebrantamento que respondeu. Um pai espiritual nunca vai batizar você de Barnabé se você é obstinado. O que o testemunho apostólico está nos contando sobre o irmão José é que ele apanhava, mas ele recebia em amor. Ele era quebrantado. Então, não tem como bater em quem chora antes de apanhar, irmão. O que o testemunho de Lucas está nos deixando aqui, José, é uma inquietação de que esse homem, ele se fez filho da exortação. Ele não foi feito na força. Ele se quebrantou. Ele se humilhou. Ele se submeteu. Ele recebeu a instrução apostólica. E isso tornou ele um homem que ele se tornou diante daquela comunidade. Não é sobre apanhar ou não. É sobre como é o nosso coração no caminho do discipulado. Você deseja mesmo ser discipulado com o que é necessário, ou seu coração ainda titubeia entre ter razão, entre alcançar reconhecimento, entre sair da igreja religiosa ou de fato se tornar uma família com os seus irmãos? Porque para ser família é preciso ter a mente de cooperação, e para ser um cooperador você tem que ser filho de alguma coisa. Se você não é filho de nada, você nunca foi discipulado. Se você não foi discipulado, você não tem família espiritual. Então, o que essa reflexão propõe para nós nessa noite? Há um lugar no corpo de Cristo para cada um de nós, mas nós precisamos estar dispostos a ser filho do que o nosso processo exige que sejamos. Para uns, talvez, encorajamento. Para outros, talvez, admoestação, exortação, correção. Para outros, talvez, um pouco de cada uma dessas coisas misturado. Mas o que vai determinar o tipo de gente que a gente vai se tornar é o quanto nós estamos quebrantados, inclinados para receber isso do Senhor através dos nossos irmãos. E eu queria te abençoar com essa palavra hoje, irmãos. A gente pode ir mais profundo, a gente pode ir mais longe, mas eu acredito que essa medida, ela é importante que a gente pense, reflita e dê uma resposta adequada ao Senhor, para que a gente possa dar esses próximos passos. O padrão de Barnabé é um padrão de filiação, que é habilitado para uma nova paternidade, que é o que Barnabé vai fazer lá em Antioquia depois. Barnabé, para ser pai, foi filho da exortação. Mas às vezes a gente está querendo ser pai, sem ter passado por nenhum processo. E não é que a gente não foi submetido, a gente até foi, mas é que a gente não aceita o processo. Por quê? Porque nós olhamos uns para os outros sem o filtro
do amor. E o amor é o que vai dar condição de desenvolvermos uma comunidade orgânica de fato. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. E que o DNA de Barnabé, como filho que é habilitado para ser pai, seja liberado sobre vocês. Vocês possam receber essa vida no interior de vocês. Para que as relações de vocês se tornem leves, mas profundas. Espontâneas, mas comprometidas como nunca antes. Livres, mas escravos uns dos outros no Senhor. Porque a liberdade que Cristo nos deu, nós entregamos a Ele voluntariamente, por amor, uns dos outros. Só pode servir quem não é mais escravo de si mesmo, para que possa se fazer escravo do seu irmão. Que essa seja a realidade de vocês, que a Zona Leste, Porto Velho, Rondônia, as nações, seja impactado através de vocês, por meio do testemunho de Jesus Cristo em servos humildes, abnegados, e que estão emprestando a sua vida como um ingrediente do bolo, que vai fazer com que quem comer se nutra, e quem o Espírito tocar, queira a receita do bolo. E a receita é: vem aqui que eu vou te ensinar como morrer também. Em amor. Em amor. Em nome de Jesus, meus irmãos, o Senhor te abençoe. Obrigado por esse fim de semana maravilhoso entre vocês, por sempre nos receberem com tanto carinho, tanto amor, tanta graça aqui. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês nesses dias. Amém, Senhor presidente?